40 estudantes presentes aí em sala de aula virtual, de tal maneira que eu já vou começar. Vocês conseguem me ouvir aí tranquilamente, enxergar e ver a minha apresentação? Então, está excelente. Então, hoje nós estamos aqui, né, sábado, dia 6 de março, né, com a aula síncrona, que a gente vai estar falando, né, de produtos nitrogenados, do metabolismo de produtos nitrogenados. Ficou faltando aí a contextualização da situação problema a respeito de lipídios, né? Mas ela ficou, então, para segunda-feira, né? Já que vai ter pelo menos um grupo aí fazendo o fechamento dessa situação problema número 5, no tutorial, ainda hoje, né? De tal forma que nós vamos deixar para segunda-feira aquela contextualização. Então, em relação aos nossos produtos nitrogenados, a gente começou a falar aí dos aminoácidos, né? Particularmente do catabolismo dos aminoácidos. E a gente viu que o catabolismo de aminoácidos, ele tem aí 4 processos gerais, né? Um que é chamado de transaminação, né? Em que o aminoácido perde o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, né? O processo que é chamado de desaminação, né? Em que o glutamato ele regenera o alfa-cetoglutarato, liberando a amônia, né? O processo que é chamado de ciclo da ureia, em que a amônia ela vai ser convertida no produto de degradação e excreção do grupamento amino de aminoácidos, né? O produto por excelência aí no nosso organismo, né? Que é a ureia, né? E, além disso, nós temos o catabolismo aí, né? Na realidade, assim, não necessariamente só o catabolismo, né? Mas o metabolismo em si do alfa-cetoácido, né? Ele é o catabolismo no contexto energético, né? Quando ele gera energia, mas ele pode ter implicações anabólicas, né? Quando ele leva a biossíntese de glicose através da gliconeogênese, de gorduras, né? Através da lipogênese, esterificação, corpos cetônicos aí, através da cetogênese, né? E de vários outros produtos especializados, dos quais nós iremos estar falando aí, de alguns aí, durante esse módulo. É muita coisa, o organismo humano aí, é extremamente complexo, aí, né? É uma quantidade muito grande aí, de processos, né? Milhares e milhares de processos, de compostos, né? De tal forma que é praticamente impossível a gente falar de tudo, né? De tal forma que a gente discute os fundamentos aí, do nosso metabolismo, né? E na medida do necessário, né? As informações podem ser aí compiladas, né? Resgatadas aí da literatura, hoje com facilidade aí, né? Pelo acesso aos indexadores de literatura, né? Pela população de uma maneira geral, através da internet, né? Um acesso, às vezes, gratuito, muitas vezes gratuito. Então, a gente estava falando aí da transaminação, né? Que é o processo inicial, né? Então, essa transaminação é um dos processos envolvidos no catabolismo de aminoácidos, e nessa transaminação, o aminoácido, né? Geral, aí, né? Com cadeia lateral R, né? Perde esse grupamento amino, que é transferido para um alfa-cetoácido. Normalmente, as enzimas que catalisam essa reação no organismo todo vão usar o alfa-cetoglutarato. Tá? Embora lá no fígado a gente tenha a aminotransferase ou transaminase que catalisem essas reações, que usem também o oxalacetato. Então, quando o aspartato, que é assim, o aceptor universal, aí como ele é chamado, desses grupamentos amino de um aminoácido, ele é usado, nós temos a formação de glutamato. Tá? Quando é o oxalacetato, nós vamos formar o aspartato. Então, lá no fígado, no catabolismo de aminoácido, na remoção do grupamento amino de um aminoácido, é possível que a gente tenha também a ação de aminotransferase,
que usem oxaloacetato e formem aspartato. Então, as duas formas aí, coletoras, né, desse grupamento amino, né, vão ser o glutamato e o aspartato, né, sendo que o glutamato é o mais comum, é o mais abundante, o mais presente em todas as células e tecidos, né, e também no fígado, né. A enzima que catalisa aí essa transferência é chamada de transaminase ou aminotransferase. E a gente viu que ela depende aí de uma coenzima que é o piridoxalfosfato, né? Então, essa é uma reação geral, né, de transaminação. Reações específicas, né, a gente dá aqui exemplo da aminotransferase do aspartato, da aminotransferase da alanina. Então, quando o aspartato reage com os receptores do glutamato universal, alfa-cetoglutarato, nós temos a formação do oxalacetato e de glutamato, né? Então, nesse caso, né, o oxalacetato nem é usado ainda, porque senão seria também trocar assim 6 por meia dúzia, né? Já que o oxalacetato é um produto da transaminação do aspartato, né? Mas aqui a gente tem, então, uma enzima que é chamada de aspartato aminotransferase ou aspartato transaminase, né? Segundo as iniciais aí em língua inglesa, né? Ou ainda de transaminase glutâmica oxalacética, em português, TGO, ou em inglês, GOT, né? As iniciais aí do nome dessa enzima. Além disso, né, um outro exemplo aqui de uma aminotransferase, bastante prevalente aí no nosso organismo, é a alanina aminotransferase. Quando a alanina perde o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, nós temos a formação de piruvato, né? Além do glutamato, aí, que é o derivado do alfa-cetoglutarato. A enzima é chamada de alanina aminotransferase, abreviadamente ALT, né? Ou de transaminase glutâmica pirúvica, ou TGP, como ela é abreviada em português, ou GPT, como ela é abreviada em língua inglesa, né? A Mariane está fazendo uma pergunta, é essa reação de transaminação do aspartato, que também está presente na lançadeira de malato aspartato, tá? Exato, né? Então, assim, a gente vai ter esses nossos sistemas de transaminação associados ao catabolismo de aminoácidos, presentes também em outros contextos, né? Como lá o sistema de lançadeira do malato aspartato, como a Mariane bem lembrou aqui, tá? Então, assim, a gente não tem uma exclusividade, né? Vários processos metabólicos, né? Várias reações, embora associadas a um determinado processo, elas estão associadas também a outros processos, né? A gente viu isso aí desde lá, o ciclo do ácido cítrico, né? Em que a via ela não é exclusivamente catabólica, ela tem implicações anabólicas aí associadas a uma gama variada de diversos processos, né? Então, existem inter-relações intrincadas aí no metabolismo. É por isso, assim, que é uma coisa complicada, né? Que a gente não pode estar fazendo uma interpretação linear aí, né? De um determinado aí prejuízo aí de uma enzima, prejudicando exclusivamente um processo aí no nosso organismo, né? Então, muitas vezes a gente tem prejuízos aí, uma gama variada, né? Em cascata aí de outros processos, né? Com várias outras consequências por causa dessas inter-relações metabólicas. Esse piridoxalfosfato é uma coenzima que é derivada da piridoxina. Na realidade, aqui, ó, com esse grupamento R geral nessa estrutura, eu posso ter a estrutura da piridoxina, do piridoxalfosfato ou da piridoxamina. Se o R for esse grupamento aqui, ó, né, eu vou ter a piridoxina, que é a vitamina, que é chamada aí também de vitamina B6, né, uma vitamina do complexo B. Se eu tiver esse grupamento R, como esse grupo aldeído, né, eu vou ter a estrutura do piridoxal, né,
Então, esse sufixo al, fazendo referência a essa função aldeído presente na estrutura. Mas esse grupamento E pode estar presente também sob a forma aí, dessa estrutura com o grupamento amino. Situação em que a gente tem a chamada piridoxamina. Tá? Tanto o piridoxal, PL, quanto a piridoxamina, PM, são formas coenzimáticas, na realidade, mais quando ligadas ao fosfato, sob a forma do piridoxal fosfato, piridoxamina fosfato. Então, essas espécies são coenzimas aí da piridoxina no nosso organismo, ou vitamina B6, né? Então, a vitamina B6, né, ela é um fator nutricional essencial aí na nossa alimentação. A Associação Brasileira de Nutrologia vai dizer aí que a gente tem uma necessidade de 1,3 miligrama por dia, né? Embora outras fontes de referência aí, né, vão dizer que as necessidades sejam aí de 2 miligramas por dia, né? Então, existe, assim, uma variabilidade conforme aí as fontes de referência que a gente considere aí nesse sentido. Mas no Brasil aí, se considera aí esses 1,3 miligramas por decilitro, por dia, me desculpe. E a gente tem, assim, nos alimentos, de uma maneira geral, né, a presença aí da vitamina B6. Um único alimento aí que tem aí uma quantidade que em 100 gramas do alimento pode fornecer a totalidade aí dessa demanda nutricional, é o fígado, né? Então, o bife de fígado tem essa potencialidade. Assim, é uma coisa complicada a gente estar falando isso aí, né? Porque quando a gente fala aqui também o frango, né? 100 gramas de frango vai ter 0,63 miligramas aí da vitamina B6, e uma coisa de composição média do alimento fresco, né? Os alimentos aí processados industrialmente aí, né, que vão perder água, né? Ou no processamento aí, ou no processo de cozimento aí, né? Ou no tratamento aí culinário aí do alimento, né? E eles podem ter uma quantidade muito menor, né? Ou níveis muito baixos aí dessas vitaminas, né? Então, isso é bastante importante, né? São os alimentos aí frescos, né? Dessas origens apresentadas aqui, que vão ter aí essa quantidade aí desses fatores nutricionais. Né? Então, não quer dizer que a pessoa está ingerindo aquela quantidade específica daquele tipo de alimento, ela tenha o atendimento aí dessas necessidades nutricionais. Isso é uma coisa complicada, com toda certeza, né? Inclusive, um aspecto importante aí desse atendimento às necessidades nutricionais é que hoje, assim, as pessoas, né, e hoje mais ainda, né, do que antes, né, e elas vão achar que, né, por razões, assim, né, sociais, aí, né, de pobreza, de miséria, né, as pessoas não tendem a ter deficiência desses fatores nutricionais. Mas uma causa aí de deficiência nutricional é exatamente a miséria, né, a fome, né, o uso de alimentos aí já vencidos, né, de alimentos que não têm aí o valor nutricional desejado, né, que deveria ter para atender as necessidades nutricionais. Isso aí é uma coisa importante, né? Então a gente vê aqui, ó, se a gente tem a participação do piridoxal fosfato, né? O PLP, aí, segundo a abreviação aí, em língua inglesa, né? Se a gente tem a participação dele na ação das aminotransferases, e um dos destinos aí desses alfa-cetoácidos obtidos é o processo de gliconeogênese, né? Então, isso significa que uma deficiência de piridoxina vai prejudicar a gliconeogênese, né? Além disso, a gente tem o envolvimento aí, do piridoxal fosfato, né, como uma coenzima na atividade da glicogênio fosforilase. Então, isso significa que uma deficiência de piridoxina pode prejudicar a glicogenólise, tá? E prejudicar, assim, duas causas importantes
de regulação da glicemia, né? De tal forma que é por isso que o Murray, o Harper, né, o livro do Harper, Harper's Biochemistry, ele vai dizer que uma deficiência de piridoxina representa aí a segunda causa, né, mais trivial de determinação de hipoglicemia em humanos, né? Na realidade, assim, a deficiência de piridoxina, a gente vai ver que vai prejudicar também outros processos, né? Como a biossíntese de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, né? O metabolismo da homocisteína, né? Então, vão causar prejuízos ao metabolismo de neurotransmissores, vão causar hiperhomocisteinemia, né? E isso tem associação aí com problemas de natureza neurológica. Uma deficiência de piridoxina tem vinculação aí, né, com um quadro complexo aí, em que a pessoa vai apresentar tonturas, enjoo, né? Então, é uma questão assim bastante importante. Eu vou voltar mais aí em outras ações aí da piridoxina, né? Inclusive aí no metabolismo da homocisteína, na chamada via de recuperação da biossíntese de metionina, né? Que é uma coisa assim, no contexto atual aí da literatura científica, médica, tem assumido uma importância bastante grande, né? Outra questão bastante relevante aí dessas aminotransferases é que elas são muito importantes nos diagnósticos médicos, né? Eu apresento aqui uma relação de biomarcadores de função hepática, de biomarcadores de função cardíaca, né? Que podem dizer se a pessoa teve um infarto, se a gravidade aí desse infarto, conforme o nível aí desses biomarcadores. E a gente vê, inclusive eu já vinha falando dessa questão, né? Falei aí da lactato deshidrogenase, né? Inclusive da existência de isoenzimas hepáticas, né? E de isoenzimas musculares da lactato deshidrogenase, que podem ser usadas, né, por isso, né, como biomarcadores aí de função hepática, de função cardíaca, mas a gente tem também as aminotransferases. A ALT, aí, né, a alanina aminotransferase, de uma maneira mais específica aí na função hepática, né? A AST de uma maneira mais específica na função cardíaca, né? Além aí de outros marcadores, aí, né? No caso da função hepática, gama-glutamiltransferase, né? Uma enzima envolvida no transporte de aminoácidos. E como vocês já sabem também, aí, né? A gente já vem falando disso, né? A bilirrubina, né? Bilirrubina total, bilirrubina indireta, não conjugada, direta, né? A bilirrubina não conjugada, mais especificamente, se eleva bastante, aí, né? Quando a função hepática ela está comprometida, né? E a bilirrubina total, aí, né? Ela pode estar aumentada em função aí do aumento dessa bilirrubina de natureza não conjugada. No caso lá da função cardíaca, né? Além aí de lactato deshidrogenase, aspartato aminotransferase, tem vários outros biomarcadores, essa creatina quinase, aí, né? As isoenzimas hepáticas dessa creatina quinase. A gente vai estar falando dela, dessa enzima, aí, né? Importante aí no metabolismo da creatina, né? Da fosfocreatina, né? A proteína quinase C, né? Uma enzima aí de natureza regulatória, na qual a gente vai estar falando também, as troponinas, né? E a própria mioglobina presente aí no músculo cardíaco, né? Tudo isso aqui tem implicação aí, né? De uso como biomarcador aí de função cardíaca. Então, no arsenal aí de biomarcadores de função hepática, de função cardíaca, a medicina também vai usar aí, nos seus diagnósticos, né, as nossas aminotransferases, né? Então, eu falei para vocês aí da transaminação, né? O próximo passo, uma vez formado o glutamato, vem a ser a desaminação, né? Então, essa desaminação, ela vai envolver aí a conversão do glutamato, né, no produto de degradação, né? Na realidade, nos dois produtos, né, na amônia
e no alfa-cetoglutarato. Eu represento aqui como íon amônio, né? Na realidade, é amônia mesmo, né? E eu vou ter a formação aí também do alfa-cetoglutarato. O que ocorre nessa reação? Eu até coloquei aqui a estrutura do glutamato e aqui a estrutura do alfa-cetoglutarato. Então, a gente vê, olha só, que o glutamato, além da desaminação, ele está sofrendo uma oxidação por desidrogenação. Então, se há uma oxidação por desidrogenação, a enzima é uma oxidorredutase, mais especificamente uma desidrogenase. Tá? Então, por isso, a enzima é chamada de L-glutamato desidrogenase. Então, essa L-glutamato desidrogenase, ela vai catalisar esta reação, né, que vai formar aí, o alfa-cetoglutarato e liberar a amônia no nosso organismo. Então, essa enzima, ela, inclusive, catalisa uma reação, tanto no sentido aí da desaminação do glutamato, quanto no sentido da aminação do alfa-cetoglutarato e formação do glutamato. Tá? Então, só que tem uma diferença, olha só. Né? Os livros aí de bioquímica, alguns o Lander vai usar lá. A enzima pode usar como coenzima, eu até esqueci de falar isso, né? Se ela é uma desidrogenase, ela precisa de uma coenzima de oxirredução, né? E essa coenzima de oxirredução aqui é o NAD, e vai formar o NADH mais H+. Né? Então, assim, no sentido, o Lander vai falar que ela pode usar tanto o NAD quanto o NADP, tá? Só que ela usa o NAD quando for no sentido do processo de desaminação, tá? E ela usa o NADP quando for no sentido do processo de recuperação de amônia para a formação de glutamato. Recuperação para quê? A gente vai ver aí, né, que o glutamato ele tem importância também na biossíntese de outros aminoácidos e de vários outros produtos nitrogenados, tá? De tal forma que na biossíntese de aminoácidos e na biossíntese de outros produtos nitrogenados, eu vou ter uma grande demanda de glutamato. Então, assim, quando eu estou tendo a desaminação efetivamente, é porque eu estou catabolizando muito aminoácido, né? E eu não estou precisando de tanto glutamato para essas outras demandas, né? Inclusive, eu estou formando aí o intermediário do ciclo do ácido cítrico, que é o alfa-cetoglutarato. Inclusive, esta enzima, a L-glutamato desidrogenase, ela é reportada aí, né, como sendo a enzima regulatória alostérica do catabolismo de aminoácidos. Né? Ela pode ser inibida por GTP e ela pode ser ativada por ADP. Sim, de posse daquele conhecimento aí que a gente tem aí, né, da lógica energética fundamentada na lei de ação das massas, né, a gente vai entender assim, claramente as razões aqui dessa modulação alostérica. Então, isso atende aí, né, a oferta e demanda, a lei da oferta e da demanda, né, o mercado aí, né, dentro da perspectiva de equilíbrio, né, mas, assim, cineticamente o processo é afetado. Tá? A termodinâmica, né, não diz respeito aí a tempo, né? O tempo pode ser até infinito, né? Mas a cinética, a interferência aí na catálise enzimática é que vai associar isso ao tempo, né? Então, a lógica de mercado é usada, né? Mas há a intervenção cinética em termos aí de alosterismo. Se o GTP é alto, como o GTP é produzido no ciclo do ácido cítrico, né? Eu não vou precisar de mais alfa-cetoglutarato. Eu não estou precisando de mais intermediário do ciclo do ácido cítrico para gerar energia. Então, tem sentido em um GTP inibir a glutamato desidrogenase. Por outro lado, olha só, o ADP, se tiver elevado, ativa a glutamato desidrogenase. Qual é o sentido disso? Olha, se a concentração de ADP está alta, eu preciso de energia. E um jeito de gerar energia
produzir alfa-cetoglutarato, anaplerose, para aumentar a capacidade de operação do ciclo do ácido cítrico e gerar a energia de que a gente precisa. Então, isso é bastante importante, né? Essa regulação nesse sentido. Só a enzima ligada a NAD não fosforilado que sofre essa modulação por esses agentes. Quando a enzima se liga a NAD fosforilado, ela não é modulada por esses agentes, né? Então, isso representa outra forma de modulação. Quando que o NADP está alto? Olha, quando eu tenho muito carboidrato para ser usado na via das pentoses, na ação da enzima málica, tá? Então, quando eu tenho muito NADPH mais H+, eu tenho muito carboidrato, eu vou recuperar amônia para produzir glutamato. Eu vou biosintetizar aminoácido. Isso vai favorecer o anabolismo de proteínas, o ganho de massa muscular, por exemplo, né? E até por isso que, se a pessoa quiser ganhar aí massa muscular, né, a ingestão de carboidrato, ela é importante para favorecer o anabolismo proteico, o ganho de massa proteica, né? E isso tem uma relação aí, né, com o exercício, né, com a demanda aí dessa massa proteica, aí, né? Se a pessoa não está fazendo aí exercício, aí, né, se ela não está fazendo atividade física, e se ela ingerir um excesso de carboidrato, esse NADPH mais H+, vai estar favorecendo a lipogênese, é o ganho de gordura, né? Então, isso é bastante importante aí, com toda certeza. Então, a gente enxerga, né, no nosso metabolismo, essas questões aí aplicadas aí, né, associadas à nutrição desportiva, né, a questão aí né, do ganho de massa muscular, da alimentação adequada para ganhar massa muscular, então são coisas relevantes, né? Então nós vimos aí a desaminação. Tá? Vamos falar agora um pouco, então, desse ciclo da ureia. Né? Então a desaminação vai liberar amônia, né? E nós precisamos de converter essa amônia num produto de degradação que é a ureia. Por que a gente precisa de converter a amônia em ureia? É porque a amônia é bastante tóxica, né? A amonemia, né, no nosso organismo, né, ela vai ser da ordem aí entre 10 e 80 microgramas por decilitro, né? Ou entre 55 e 50 micromol por litro, micromolar aí, de amônia. Então, essa concentração de amônia, ela é fisiológica. Mas você não falou que é tóxico? Assim, né? É tóxico em concentração mais alta. Nessas concentrações, ela está atendendo uma demanda importante, olha só, porque a amônia, ela atua aí também como um sistema de natureza tamponante. Além de controlar a osmolaridade do nosso meio interno, né, ela vai bloquear aí processos de acidez, né? A amônia, ela tende a reagir aí com o próton, né? Inclusive, ela tende a gerar um estado aí de alcalose, de alcalinização plasmática, né? Então, essa tendência aí de consumir prótons que vai combater o estado de acidez. É até por isso que em situações de acidez sanguínea, né, de origem metabólica, né, particularmente, ou não, né, a amonemia vai aumentar. Se a pessoa tiver lá acidose propiônica, acidose metilmalônica, tá, tem um aumento da amonemia. E a amônia continua alta enquanto a acidez ela não é controlada. Né? Então, são coisas importantes aí. Né? Só que se a amônia ela tiver em excesso, aí, né, ela pode levar o ser humano ao óbito. As características assim da intoxicação por amônia, elas lembram um pouco, né, características de hipoglicemia. Então, a pessoa ela tem uma sensação de tonturas, né? Uma sensação
de que vai desmaiar, ela de fato pode desmaiar, ela pode, inclusive, entrar em coma se a concentração de amônia for muito alta, né? E mesmo ser levada ao óbito, né? E isso tem relação com essa situação de alcalose, a alcalinização do nosso meio interno, aí do plasma, vai aumentar a afinidade da hemoglobina por oxigênio. Tá? Então, isso dificulta a oxigenação cerebral lá, né? Que depende do neurônio, né? Que depende de um catabolismo de natureza aeróbica, né? De tal forma que isso é muito grave aí, né? Para os neurônios, aí, particularmente, né? Além disso, olha só, tem uma história que é da amônia lá na célula neural, né? No neurônio mais especificamente, né? A amônia, ela atingir lá a mitocôndria, né? E reagir com o alfa-cetoglutarato, né? Então, nós temos, eu mostrei para vocês a reação da glutamato desdrogenase, né? A via das pentoses, ela pode ser favorecida, né? Se eu não estiver tendo demanda da glicose para entrar na glicólise. E isso favorece a produção de NADPH mais H+, né? Então, esse NADPH mais H+, junto com o ciclo do ácido cítrico cooperante, né? Aumento da taxa de alfa-cetoglutarato, né? Aumento de amônia, né? Vai favorecer aí o L-glutamato, a formação de L-glutamato. Inclusive, vai dificultar a recuperação da pessoa, né? Porque essa recuperação depende do catabolismo aeróbico, né? E em estando aí com um declínio de alfa-cetoglutarato, né? Isso vai significar que a pessoa vai tender a ter um prejuízo à glicólise de natureza aeróbica, né? Que já está prejudicada por causa da alcalinização plasmática, né? Mas que fica prejudicada também, né? Por causa do deslocamento metabólico do alfa-cetoglutarato para a formação de L-glutamato, por razões aí associadas ao equilíbrio aí, químico da reação da glutamato desdrogenase. Então, são coisas importantes aí, com toda certeza. Então, eu comecei aqui pelo sangue a discutir essa figura, né? Como se essa amônia tivesse vindo aí da alimentação, por exemplo, né? O que é possível, né? Mas a amônia pode vir aí do nosso próprio organismo. Tecidos extrahepáticos, eles podem, através aí do metabolismo do glutamato, por ação da glutamato desdrogenase, né? Tá liberando aí amônia, né? E essa amônia nessas células aí, desses tecidos, né? Pode formar o íon amônio, o que leva ao consumo de próton, né? Vocês devem ter aprendido aí, né? Que o íon amônio, né, que tem carga positiva, embora seja uma molécula pequenininha, por causa dessa carga, não vai atravessar livremente as membranas biológicas, né? Mas a amônia, que não tem carga, pode atravessar. Quando a amônia reage com o próton formando o íon amônio, eu tenho aqui um estado de equilíbrio em que eu vou ter 99% de íon amônio e 1% de amônio, né? De tal forma que a amônia não tende a sair da célula. Só que o íon amônio tende a sair por difusão simples, né? De uma maneira fácil, né? De tal forma, inclusive o seguinte, esse equilíbrio, olha só, na medida que eu tenho a saída desse 1%, eu vou regenerar a situação de equilíbrio, aumentando aqui, né? Para ele corresponder de novo a 1% das duas formas, né? E isso vai favorecendo a migração da amônia para o sangue e a migração dessa amônia para o próprio cérebro do indivíduo. Então, assim, a intoxicação por amônio, a hiperamonemia, não precisa ter uma origem exógena, não precisa ser uma coisa derivada da alimentação, tá? Ela pode ter uma origem endógena, desequilíbrios endógenos podem levar à hiperamonemia, tá? E essa hiperamonemia ter consequências
sérias aí para o indivíduo, né? Quando eu mostrei aqui esse NADPH, falei que era dentro do mitocôndrio, às vezes as pessoas estranham, mas não, a via das pentoses lá é no citossol, né? Só que assim, a gente tem a produção na via das pentoses no citossol, né? Mas tem vários sistemas, né? Como essa enzima málica mitocondrial, tá? Como a isocitrato desidrogenase 2 aí, mitocondrial, tá? Como essa glutamato desidrogenase, né? E como essa NAD-NADP transferase, né? São sistemas que podem produzir NADPH mais H mais dentro da mitocôndria, né? Porque a mitocôndria também vai ter demanda aí para NADP, né? Inclusive esse NADP na mitocôndria é importante aí para proteção contra a agressão oxidativa, né? A mitocôndria é altamente vulnerável à agressão oxidativa, né? E esses sistemas são bastante relevantes aí nesse sentido, né? Por isso que existe aí uma quantidade grande, né, de sistemas capazes de gerar esse NADPH mais H mais na mitocôndria, né? Mas assim, eu tenho, né, como fatores aí associados à toxicidade, alguns dos fatores, aí, certamente é bem mais aí do que isso, né? Essa questão da alcalinização do meio interno. Alcaliniza, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, prejudica a oxigenação muscular, a pessoa fica fraca, né? Cerebral, declínio do catabolismo aeróbico da glicose no neurônio, né? O Lucas Seta disse ali, travou para mim, poderia repetir, por favor, né? Aí eu pergunto, Lucas, repetir o que aí, né, que você quer que eu repita? Eu estava falando aqui, ó, né, desta reação do NADP na mitocôndria, né? Eu disse que um dos problemas associados à toxicidade da amônia está associado à reação da glutamato desidrogenase na mitocôndria, né, que vai consumir o alfa-cetoglutarato, prejudicando a glicólise de natureza aeróbica, né? Esse consumo de NADPH mais H+, né, esse consumo de alfa-cetoglutarato exige o consumo de NADPH mais H+, na mitocôndria. Viu, Lucas? Né? Só que, de onde que vem esse NADPH mais H+, na mitocôndria? No citossol, eu mostrei para vocês, né? A produção através da via das pentoses, né? Representada aqui nessa figura, né? A produção através da ação da enzima málica, né? Representada aqui também, né? Que está associada, inclusive, ao processo de lipogênese, bastante associada à lipogênese, né? Só que eu mostrei naquela figura anterior, NADPH mais H+, na mitocôndria. De onde que vem esse NADPH mais H+, na mitocôndria? Né? Vem, assim, de vários sistemas, né? Então, tem uma enzima málica, além de ter enzima málica citossólica, tem a enzima málica mitocondrial, que produz NADPH mais H+. Tem isoenzima da isocitrato desidrogenase, que produz NADPH mais H+. Tem glutamato desidrogenase também, que não é o caso, né? Porque nesse caso específico, a reação vai tender a ser no sentido contrário aqui, né? Por causa desse aumento excessivo aí do NADPH mais H+. Mas tem também esse sistema de transferase, aí, de poder redutor de NAD não fosforilado para NAD fosforilado. Então, na mitocôndria, eu posso ter também NADPH mais H+. Aí, com esse NADPH mais H+, né, eu posso ter uma situação de consumo de alfa-cetoglutarato, né? De tal forma que o que eu estou querendo dizer aqui é que, no caso lá, particularmente do neurônio, né, embora isso vai acontecer com todas as células, né, eu digo neurônio por causa da dependência do neurônio com o catabolismo energético de natureza aeróbica, né? Então, eu vou ter menor oxigenação por causa da menor liberação de oxigênio, né? E eu vou ter
menor utilização da glicose. Também por causa da menor oxigenação, claro, né? Mas também por causa do deslocamento de alfa-cetoglutarato para a produção de glutamato, né? Então, é isso aí, viu, Lucas? Né? Além disso, olha só, quando a gente tem a formação do íon amônio, né? A gente vai ter associação desse íon amônio com carga positiva com eletrólitos de carga negativa, né? Então, quando eu tiver filtração glomerular lá nos rins, isso significa que eu vou ter perda de eletrólitos de carga negativa, é claro que é associada à água, né? Então, tem um quadro aí de desidratação. Então, numa situação de alcalose, aí, né? Um dos problemas que a pessoa vai tender a ter é perda de eletrólito de carga negativa. Na situação de acidose, a gente viu, né? Perde eletrólitos de carga positiva, tem a desidratação por perda de eletrólitos de carga positiva. Na situação de alcalose, né? Tem perda de eletrólitos com carga negativa, né? Mas tudo significa desidratação, né? Então, isso é bastante importante aqui separadamente, né? Essa história aí do alfa-cetoglutarato que eu falei para vocês. Então, assim, há algumas boas razões, né, para a amônia ela ter essas manifestações de toxicidade. Tanto isso é importante que o nosso organismo evita formar amônia, né, para liberar na circulação sanguínea. Embora ele vai formar amônia para liberar na circulação sanguínea, né? No nosso organismo, olha só, nos tecidos extrahepáticos de uma maneira geral, né? Quando esses tecidos eles metabolizam aminoácidos, né? E eles liberam amônia, né? Eles usam um artifício para transportar essa amônia para o fígado, né? Por que para transportar para o fígado? Eu esqueci de dizer para vocês que aquele ciclo lá da ureia, que as reações do ciclo da ureia ocorrem no fígado, né? Então, a amônia, né, produzida no catabolismo de aminoácidos em outros tecidos, ela precisa ir para o fígado para ser convertida em ureia, porque é o fígado que vai fazer as reações do ciclo da ureia, né? Então, por isso, olha só, a gente tem num tecido extrahepático, normalmente, né, uma enzima que é uma glutamina sintetase, né, que vai reagir glutamato com amônia para formar glutamina, para que a glutamina seja uma forma de transporte de amônia na circulação sanguínea, para que ela leve essa amônia para o fígado, e lá no fígado, uma enzima chamada de glutaminase converte a glutamina em glutamato, tá? Isso liberando o glutamato, o qual pode retornar à circulação sanguínea e ir de volta para aquela célula do tecido extrahepático, né? Então, isso é bastante importante. Inclusive, configura uma das razões pelas quais, né, a glutamina, ela, trivialmente, encontra-se em concentração mais elevada no sangue em relação a outros aminoácidos, né? Então, em relação a outros aminoácidos, a glutamina e a alanina existem em concentrações mais altas, né? Exatamente porque a glutamina e a alanina são formas de transporte de amônia no sangue, para evitar a elevação da amonemia, para evitar a intoxicação por amônia. Tanto isso é sério, olha só, que o próprio tecido extrahepático, né, ele pode estar produzindo glutamato para que esse glutamato forme glutamina, no sentido, assim, de se livrar do excesso de amônia presente nessa célula, né? Que, inclusive, essa enzima, nesse aspecto aqui, né, a glutamato deshidrogenase, né, é até por isso que ela está presente lá nessas células, né, para garantir que a gente tenha, né, essa capacidade aí do organismo se livrar da amônia para evitar essa toxicidade. Mas aí você falou, olha, mas aí vai ficar sem o alfa-cetoglutarato, que vai prejudicar o catabolismo aeróbico aí da glicose, né?
assim, num certo nível, num certo grau, isso ocorre fisiologicamente como um mecanismo protetor. Entretanto, tá, se a concentração de amônia nessa célula for muito alta, a ocorrência drástica dessa reação nesse sentido vai prejudicar a glicólise de natureza aeróbica. Né? Daí a pessoa ter sintomas, né, de hiperamonemia, que sejam semelhantes aí a sintomas de hipoglicemia, características de hipoglicemia que a pessoa pode ter. Né? Isso aqui é muito relevante. Inclusive, é relevante também em outros contextos, olha só. Né? Normalmente, essa glutamina, produzida nos tecidos extrahepáticos, vai para o fígado para gerar amônio. Né? Entretanto, se a pessoa tiver uma acidose sanguínea, essa glutamina vai para os rins. Os rins vão ser o local de demanda da glutamina. Os rins também têm glutaminase. Né? E com a glutaminase, né, na verdade, a glutamina vai liberar a amônia que vai formar o íon amônio. Tá? Então, os rins com a glutaminase, eles vão liberar amônia, e como eles não têm o ciclo da ureia, eles vão lançar amônia na circulação sanguínea, que inclusive é um dos jeitos aí, né, que a gente tem a promoção de homeostase ácido básica. Os rins também colaboram com a promoção da homeostase ácido básica. Né? Se tem uma situação de acidose, né, assim, um jeito é através da exclusão de ácido. Né? Outro jeito é através da liberação, da exclusão de ácido na urina. Né? O outro jeito é através da liberação de amônia na circulação sanguínea. Então, quando os rins liberam amônia na circulação sanguínea, eu até falei antes para vocês, né? Numa situação de acidose, a amonemia aumenta. E essa amonemia aumenta para combater o quadro de acidose, né? Como um mecanismo de promoção de homeostase ácido-básica. Né? Então, a glutamina, ela pode também, em vez de ser direcionada para o fígado, ser direcionada para os rins, prioritariamente em situação de acidose. Né? Então, nessa situação de acidose, essa remessa de glutamina para os rins configura um mecanismo renal, um dos mecanismos renais aí, de promoção de homeostase ácido-básica, né? De controle aí do pH sanguíneo, né? Para evitar que a pessoa tenha, aí, no caso, né, uma alcalose aí de natureza mais severa. Então, a glutamina, ela é uma forma de transporte, né, de amônia na circulação sanguínea. O organismo, olha só, gasta energia para isso, né, para evitar essa intoxicação por amônia. Né? Por que não gerou uma outra forma? Olha, né, porque assim, essa história da amônia no sangue está atrelada também a um processo fisiológico. Né? Então, essa história aí da utilização renal da amônia, né, do controle da homeostase ácido-básica, né? Então, certamente, isso tem ligação aí, evolucionária com esse tipo de aspecto. Né? Outro aminoácido que transporta a amônia na circulação sanguínea é a alanina. Tipicamente, a alanina se eleva mais aí na circulação sanguínea numa situação pós-contração muscular vigorosa. Após a contração muscular vigorosa, né, em que o organismo ele vai usar glicogênio para produzir lactato, né, a produção de alanina ela se configura como uma forma de favorecer a exclusão também de amônio. Né? No tecido muscular, olha só, durante a contração vigorosa, uma das formas, né, em que o organismo contribui para melhorar o catabolismo energético no músculo, né, é através do catabolismo de aminoácidos, né, que vai favorecer, aí, formando, por exemplo, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, né, favorecendo os processos aeróbicos, né? A própria acidez vai melhorar a oxigenação, né?
Então, os processos aeróbicos durante a contração vigorosa, eles são optimizados. Se a sua contração vigorosa tem a situação de acidez, tem a situação de excesso de lactato, né? Nessa situação, e tem uma situação de excesso de amônia, né? Então, essa situação aí de excesso de amônia favorece a formação, e de excesso de acidez, favorece a formação de alanina, por ação da alanina aminotransferase. E a alanina, então, vai para a circulação sanguínea. E lá da circulação sanguínea vai para o fígado. E no fígado ele vai sofrer a ação da alanina aminotransferase, né? Que vai levar à liberação de amônia, né? Que no fígado não implica em toxicidade, porque o fígado tem as reações do ciclo da ureia, que vão converter essa amônia, então, no produto de degradação e excreção, que é a ureia, né? A reação da alanina aminotransferase também vai produzir piruvato, que é utilizado na gliconeogênese. Então, contribuindo também para a liberação da glicose, para a regulação da glicemia e dos estoques de glicogênio no tecido muscular, né, na situação aí de pós-exercício, de pós-contração muscular vigorosa, né? Inclusive, isso gera aí no pós-exercício, né, um ciclo que é chamado de ciclo da glicose e alanina. Então, esse ciclo da glicose e alanina tem relação aí, né, com a utilização da alanina como forma de transporte de amônia do tecido muscular para o fígado em situações aí de pós-exercício, né? Isso é bastante relevante, aí, com toda certeza. Então, é por isso que a glutamina, a alanina, são aminoácidos aí que são encontrados em concentrações mais altas do que outros aminoácidos na circulação sanguínea. A amônia, chegando lá no fígado, ela vai entrar nas reações do ciclo da ureia. E eu tenho aqui uma representação esquemática do ciclo da ureia. O ciclo da ureia é um processo, né, que não está exclusivamente associado à produção de ureia, né? Então, ele tem também outro tipo de demanda, né? Mas ele é chamado aí de ciclo da ureia, né? Esse ciclo ele é constituído de 4 reações dentro do ciclo e uma reação de fora do ciclo, né? Alguns textos aí vão falar que o ciclo tem 5 reações, né? O Harper, lá, por exemplo, vai falar que é 5, né? Na realidade, assim, o ciclo mesmo são 4, né? Essa outra reação é de fora do ciclo, ela vai alimentar o ciclo, né? Então, a amônia, que chegou até a mitocôndria lá dos hepatócitos, né? Ela vai reagir com CO2 e vai formar esse derivado aqui de carbamoil ou carbamilfosfato, por ação da enzima carbamoil ou carbamilfosfato sintetase 1, tá? Que é a forma mitocondrial dessa enzima. Então, existe uma outra forma citossólica dessa CPS, que é chamada de carbamoil ou carbamilfosfato sintetase 2, que não tem relação com o ciclo da ureia. A gente vai ver, tem relação com a biossíntese de nucleotídeos pirimidínicos, né? Então, essa mesma enzima no citossol está associada à biossíntese de nucleotídeo pirimidínico. Mas na mitocôndria, ela está associada, né, à formação de carbamoil ou carbamilfosfato, que vai ser usado nas reações do ciclo da ureia, por ação da primeira das enzimas do ciclo, que é chamada aí de ornitina transcarbamilase, OTC, né? Então, essa ornitina transcarbamilase, né, vai formar a citrulina. Isso, olha só, essa reação e essa reação na mitocôndria, na matriz mitocondrial, né? O resto do processo, né, vai ocorrer no citossol. E por isso que o ciclo da ureia tem reações
mitocondriais e reações aí, na realidade, assim, uma reação mitocondrial e uma reação de alimentação também mitocondrial, e as outras reações são citossólicas, né? Então, aí forma a citrulina, a ornitina transcarbamilase, e essa citrulina é lançada no citossol. E lá no citossol, olha só, ela vai se juntar com o aspartato, né? Ao se juntar com o aspartato, vai formar o argininosuccinato, né? Que a gente pode aí abreviar, né? Em português, eu que abreviei aqui desse jeito aqui, argininosuccinato sintetase, aí, né? O argininosuccinato sintase, né? Em língua inglesa, né? Os livros, eles omitem aí um desses S's aí, né? Porque a palavra em língua inglesa aí acaba tendo outra conotação, aí, né? Sendo a abreviação, ela vira aí um palavrão aí em língua inglesa, né? De tal forma que aí essas argininosuccinato sintase vai formar o argininosuccinato, e esse argininosuccinato, por ação da argininosuccinato liase, né, vai sofrer aqui um processo de degradação, formando arginina e liberando fumarato, né? Então, é a argininosuccinato liase que vai fazer essa reação. Inclusive, eu tenho aqui um aspecto importante, olha só. Essa sequência de reações representa também no nosso organismo, no ser humano, a rota de biossíntese do aminoácido arginina, né? Que é um aminoácido que é considerado essencial na alimentação. Eu até vou falar depois para vocês por quê, né? Assim, a arginina, ela pode ser biosintetizada, né? Através dessa rota, né? Mas, assim, tendo um excesso aí de aminoácidos que estão sendo catabolizados, né? E a necessidade de ficar livre aí da amônia, né? O que a gente vai ter é a quebra da arginina, tirando aí da cadeia lateral da arginina a estrutura da ureia, né? Por ação da arginase ou argininase, que é essa quarta das 4 enzimas do ciclo da ureia, né? De tal forma que isso aí é o ciclo da ureia. Esse ciclo da ureia, olha só, ele é energeticamente dispendioso. Para formar esse carbamil fosfato, gasta 2 ATPs, né? Para formar o argininosuccinato, vai gastar mais 1 ATP, né? De tal forma que, assim, a natureza usa a energia para ficar livre do excesso de amônia, exatamente porque a amônia é tóxica, né? Então, a Andressa está fazendo uma pergunta, o ciclo da ureia ocorre somente nos hepatócitos? Desculpe se o senhor já tiver explicado, né? O que ocorre, viu, Andressa, é que o hepatócito é que tem essas reações aí do ciclo da ureia, né? Então, o ciclo da ureia é uma prerrogativa dos hepatócitos. A ureia é formada no hepatócito, né? Embora ela vai ser excretada, ela vai ser lançada na circulação sanguínea e vai sofrer um processo de excreção renal, né? Então, o tipo aí de célula de tecido especializado aí na ocorrência dessa via metabólica é o hepatócito, né? Que é onde a gente tem também essa rota de síntese aí da arginina aí no nosso organismo, né? O Pedro fez uma pergunta logo em seguida, aí o Pedro Augusto, né? Já que tem o Pedro Antônio agora também, né? Então, o Pedro Augusto, ele fez a pergunta, o que é a OTC? Essa OTC não é on the counter, é ornitina transcarbamilase, né? Essa ornitina transcarbamilase, né? Não é uma categoria de medicamento, né? Para quem conhece esses termos aí, norte-americanos, né? Essa é o nome aí da enzima aí, de ornitina transcarbamilase que catalisa essa reação. Eu até vou mostrar um pouco mais aí da reação para vocês, olha só, né? Então, a reação da carbamilfosfato sintetase 1, que alimenta
as reações aí do ciclo da ureia, né? Vai juntar o bicarbonato com o carbamilfosfato, né? Que, inclusive, isso é uma coisa importante. Deixa eu usar essa figura para falar isso para vocês também, né? Esse carbono, oxigênio que está aqui, ele vem de bicarbonato, de CO2, aí, proveniente do catabolismo, né? De tal forma que a ureia não é exclusivamente uma forma de excreção do grupamento de amino de aminoácido, né? A ureia é uma forma de excreção também de CO2. Além de eliminar o CO2 pela respiração, nós vamos eliminar esse CO2 também através da formação de ureia, isso envolvendo aí as reações do ciclo da ureia. Isso é uma coisa importante. Até aproveito isso para mostrar, olha só, aqui em verde, olha só, veio de amônia livre. O outro grupamento amino, ele vem, na realidade, de aspartato, né? Então, não é a amônia livre que vai formar todos os dois grupamentos amino da ureia, né? Um dos grupamentos amino vem também de aspartato. Isso lá no fígado, onde a gente tem também as aminotransferases que usam o oxalacetato e que formam o aspartato como forma de coleta de grupamentos amino de aminoácidos. Mas voltando, então, àquela figura, olha só, o bicarbonato, que vai ficar lá na estrutura da ureia, né? Vai formar esse carboxifosfato, né? Usando o ATP como fonte de energia, liberando o ADP, né? E depois saindo o fosfato, entrando no lugar amônio, gerando aqui o ácido carbânico, carbamato, mais próton, né? Então, esse ácido carbânico, o carbamato mais próton, né? Ele vai, então, exigir aí uma outra molécula de ATP, agora para doar o fosfato que vai formar o carbamoil ou carbamilfosfato, né? Então, esse carbamoilfosfato, para ser formado, gastou 2 ATPs, né? Um que liberou a energia para formar o carboxifosfato, o outro que liberou a energia e o fosfato para formar o carbamoilfosfato, que é usado na primeira das reações propriamente aí do ciclo, né? Em que a ornitina reage com o carbamoilfosfato, né? Então, eu vou ter aqui, ó, esse grupo, né? Esse grupo aqui especificamente, sendo incorporado nesse grupamento amino aqui, né? Um par de elétrons aqui ataca esse carbono, isso aqui sai como grupo mononador, sai o fosfato, e a gente forma a citrulina, né? Então, expuração da ornitina transcarbamoilase ou transcarbamilase, né? Aí essa citrulina, que foi formada na mitocôndria, vai para o citossol e lá no citossol reage com o aspartato, com o grupamento amino do aspartato. Então, ela vai reagir com esse grupamento amino do aspartato, que vai aparecer aqui, ó, no lugar aqui do oxigênio, né? Então, eu tenho argininosuccinato, né? Então, argininosuccinato sintetase, né? Então, é o nome aqui da enzima que catalisa essa reação, que também demanda ATP, né? E o ATP aqui é clivado produzindo AMP, pirofosfato. Para atender as necessidades energéticas totais dessa reação, esse pirofosfato precisa ser quebrado pela pirofosfatase inorgânica, gerando 12 fosfatos, né? Então, além, né, desses 2 ATPs que eu mostrei anteriormente, 2 ATPs, né? Além desse ATP que é usado nessa reação, eu tenho um quarto equivalente energético de ATP produzido pela quebra do pirofosfato, né? Para a formação aqui, especificamente, nessa reação do argininosuccinato. Formou o argininosuccinato, a enzima argininosuccinatiliase quebra esta ligação e forma a arginina, né? Que tem o grupo aí delta-guanidino, né? Na cadeia lateral, né?
e libera fumarato. Isso é muito importante, pessoal, porque mostra para a gente aqui, ó, que no ciclo do ácido, do ciclo da ureia, eu tenho a liberação de fumarato, que é o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Embora o alfa-cetoglutarato do ciclo do ácido cítrico seja importante para coletar amônia, para contribuir com o ciclo da ureia, o ciclo da ureia forma fumarato, que vai ajudar o ciclo do ácido cítrico. Bacana isso, né? Complementaridade aí, né? Apoio aí, né? Inter-relações entre os dois ciclos. Aí, assim, isso representa uma via de biossíntese de arginina, né? E essa arginina, né? Num contexto aí de ter um excesso de aminoácidos sendo catabolizado e tendo a necessidade de formação de ureia, aí a arginina vai sofrer a ação da arginase ou argininase, que vai quebrar essa ligação, regenerando a ornitina e produzindo a ureia. A ureia, né, que tem um carbono e oxigênio proveniente de CO2, um grupamento amino proveniente de amônia livre do meio, e um grupamento amino proveniente da estrutura do aspartato. Então, é desse jeito que a gente tem aí, nas reações do ciclo da ureia, né, a produção de ureia, né, a partir de CO2, amônia, tá, e grupamento amino de aspartato. Né? Então, esse processo é um processo assim, muito relevante no nosso organismo e ele é regulado. E a regulação, olha só, é ao nível da alimentação do ciclo, da ação da carbamil ou carbamoil fosfato sintetase. Então, essa enzima, olha só, ela é ativada alostericamente por N-acetilglutamato. Se tiver muito N-acetilglutamato, eu vou ter ativação da carbamil fosfato ou carbamoil fosfato. Né? Aqui vejam que o professor escreveu carbamil fosfato, viu? Então, alguns textos vão dizer assim também, né? Então, eu vou formar aqui o carbamil ou carbamoil fosfato. Então, de onde que vem? O que esse N-acetilglutamato está significando? Está significando o seguinte, quem leva a amônia para o rim, né, é a glutamina que vai formar glutamato. Né? Então, eu preciso de ter muito glutamato para sinalizar que eu vou formar muita amônia. Eu preciso de ter muito acetil-CoA para sinalizar que eu vou ter disponibilidade de energia, que eu estou tendo aí fonte de energia para alimentar o ciclo da ureia. Né? Então, o N-acetilglutamato, ele expressa essas duas coisas, olha só. Tem amônia vindo aí que vai ser necessária ser convertida em ureia, né? E tem energia, nós temos energia, né? Então, assim, tem matéria-prima, né? Tem dinheiro aí para financiar a obra, né? Então vamos financiar, vamos fazer a obra aí, né? De produção de ureia. Então, esse é o sentido aí dessa medulação de natureza alostérica. Então, o ciclo da ureia tem inter-relações metabólicas importantes com o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico, né? Esse professor chama ele assim, embora vários textos aí, né, chamem esse ciclo de Krebs, né? Assim, o professor chama de ciclo do ácido cítrico, não por desrespeito ao pesquisador aí, né, brilhante, Hans Krebs, mas como oportunidade a mais aí, né, de enaltecer, né, a importância desse pesquisador aí no cenário aí da bioquímica, do metabolismo, né? Exatamente porque esse outro ciclo aqui, que é o ciclo da ureia, também é um ciclo de Krebs. Foi Hans Krebs que descobriu, né, que montou a charada da existência desse processo de natureza cíclica, né? De tal forma que eu tenho aqui o ciclo do ácido cítrico e o ciclo da ureia. O ciclo do ácido cítrico ele está interrelacionado com o ciclo da ureia. Uma forma de interrelação é que o ciclo do ácido cítrico usa alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Né?
E o glutamato, por ação da glutamato desdrogenase, libera a amônia, que vai ser usada no ciclo da ureia, né? Num processo que regenera o alfa-cetoglutarato e que é catalisado pela enzima glutamato desdrogenase, que, além disso, olha só, é a enzima regulatória alostérica. Essa glutamato desdrogenase, ela é a regulatória alostérica do catabolismo de aminoácidos. No funcionamento do ciclo da ureia, o ciclo da ureia libera fumarato, que também ajuda no ciclo do ácido cítrico. É uma outra inter-relação importante. E o ciclo da ureia forma a ureia, né, cuja estrutura eu mostro aqui, né? Então, as inter-relações aí desses dois processos cíclicos vão configurar o que a gente pode chamar aí, na realidade, da bicicleta de Krebs, né? Então, o ciclo do ácido cítrico e o ciclo da ureia, os dois ciclos são ciclos de Krebs, né? E formam aí, né, até visualmente, né, uma bicicleta bem caracterizada, né? A gente tem até aqui o guidão aqui da bicicleta, né? Tem até um espelhinho aqui do guidão da bicicleta aqui, né? Tem o selim da bicicleta, né? Então, assim, parece bastante aí uma bicicleta, né? Inclusive até no sentido de que essa roda aqui, ela não roda se essa roda não rodar, né? Se essa roda travar, essa aqui não anda, né? E se essa aqui travar, essa aqui também não vai andar, né? Então, a gente tem, assim, realmente, aí, né, inter-relações, aí, de interdependência entre esses dois ciclos, né? E isso é uma coisa fantástica, aí, com toda certeza, né? O ciclo da ureia, ele é muito importante aí, no contexto aí de natureza patometabólógica, na determinação de condições aí que configuram as chamadas hiperamonemias. Então, há vários fatores que podem fazer com que o ser humano tenha uma hiperamonemia. O mais trivial deles aí é de origem nutricional. É a hiperamonemia nutricional. O que pode causar uma hiperamonemia nutricional? Olha, tem a história aí, né, da pessoa ingerir aí amônia, aí, né? Assim, eu não estou considerando isso aí, né, porque isso tem mais vinculação aí com situações assim de suicídio aí, né, em que a pessoa, tendo conhecimento aí, né, ela apela aí para esse tipo aí de artifício, aí, né, de recurso aí, nesse tipo aí de intervenção aí extrema, né? Mas, assim, a gente tem a hiperamonemia nutricional associada à alimentação, né? Uma dieta com excesso de proteínas e com pouca arginina e baixo teor de carboidrato, isso aí é uma receita para a hiperamonemia, né? Que a pessoa vai ter aquelas características que eu falei para vocês lá de hiperamonemia. Ela pode sentir tontura, né? Uma sensação assim de frio nas extremidades, né? Uma sensação de que vai desmaiar, né? Pode desmaiar, pode ir ao óbito, né? Se a amonemia for elevada, né? Então são coisas assim importantes aí, com toda certeza. Inclusive, isso aconteceu assim numa quantidade grande aí, né? Quando na época foi na década de 70, né, do século passado aí, né, que apareceu essa história aí da dieta hiperproteica, da pessoa usar a proteína aí para, né, perder peso, da pessoa usar proteína aí para ganhar massa muscular, né? Então, nessa época, aí, uma quantidade grande de gente manifestou efeitos de toxicidade, inclusive uma quantidade grande de óbitos por intoxicação por amônia, né? E isso estava relacionado pura e simplesmente com essa combinação. As proteínas, né, que eles comercializaram aí na época, os primeiros suplementos, né, eles tinham proteínas de baixo valor nutricional, aí, né,
colágeno, né? Hidrolisado, né? Colágeno tem pouca arginina, né? Então, a utilização aí dessa combinação é uma receita aí de hiperamonemia. Por que que isso ocorre? É porque se a pessoa tiver a dieta hiperproteica com baixo teor de carboidrato, ela vai precisar fazer mais gliconeogênese. Ela vai ter que fazer mais proteólise, fazer gliconeogênese. A glicemia vai baixar, o glucágon vai estimular a proteólise, vai estimular a gliconeogênese. Como os aminoácidos já estão vindo prontos da alimentação, são eles que vão tender a ser usados no processo da gliconeogênese. E com isso, olha só, nós vamos ter aí uma demanda maior de arginina para a ocorrência da reação de geração aqui da ornitina. Então, como eu tenho mais amônia, eu preciso de mais ornitina. Se eu não tiver muita ornitina, eu não consigo converter toda a amônia liberada no catabolismo de aminoácidos, né, levando à formação de ureia. Né? Então, professor, as albuminas vendidas comercialmente são de baixo teor. Uma professora estava comentando isso aí. Assim, a albumina é uma proteína mais rica sob esse aspecto, entendeu? Tá? Mas hoje tem os suplementos aí de proteína, viu? Que as pessoas elas utilizam aí, né? E que eles são enriquecidos aí, né? Depois do que aconteceu na década de 70, que, né? Os bioquímicos, aí, né? Os metabologistas, aí, eles conseguiram explicar, né? Que na época, inclusive, eles levantaram hipóteses, né, dos produtos estarem contaminados, né, mas assim, era pura e simplesmente uma intercorrência aí de natureza metabológica. Né? Então, hoje os suplementos que são vendidos aí, eles são enriquecidos com arginina. Eles têm, inclusive, se você observar lá, viu, né, você vai ver, viu Lucas Oliveira, né, que a arginina lá, a quantidade ela é bem maior aí do que a quantidade dos outros aminoácidos, né? E isso é uma coisa mandatória aí, né? Para comercialização desse tipo de produto. E eu estou até falando isso aí não para fazer apologia deles aí, viu? Né? Pessoalmente, eu sou bastante restritivo aí, né? Exatamente assim, porque tem outros problemas associados aí ao uso aí desses suplementos, né? Se a pessoa tiver a oportunidade aí de usar a alimentação natural aí, né? Com aconselhamento aí de natureza nutricional, é mais interessante aí que as pessoas façam aí, dessa forma, né? Então, isso é importante. Embora tenha também aí, né? A dieta hiperproteica, aí, né, que tem os produtos comercializados, né? Então, assim, tu tem os poréns aí também nessa história. Né? Tem outros riscos associados, além dessa hiperamonemia aí, né? Que a gente pode entender isso aí também metabolicamente. Mas, assim, então, uma dieta hiperproteica com baixo teor de carboidrato se demanda mais conversão de amônia em ureia, porque eu vou usar os aminoácidos para fazer a gliconeogênese. Né? Então, demanda mais ornitina. E o único jeito que a gente tem de produzir ornitina é a partir da arginina. Né? Não necessariamente por essa reação, eu vou até mostrar aí outro tipo de reação para vocês, mas necessariamente a partir de arginina. Né? Então, se a dieta tiver baixo teor de arginina, a capacidade de operacionalização do ciclo da ureia ela é limitada e a pessoa tem hiperamonemia de natureza nutricional. Tá? Essa história de alimentação, né, de nutrição, não é uma coisa aí para amador, aí, né, para as pessoas que estão fazendo as combinações e juntando e falando, não, faz isso que é bom. Né? Então, assim, é preciso de ter informações aí, adequadas, aí, mais complexas a respeito desses processos aí, né? Nós podemos ter aqui a situação também de hiperamonemia adquirida, né?
a pessoa tem problemas de natureza hepática, né? Não pode ser no alcoolismo crônico, né? Outras causas aí de processos aí de hepatite, aí, né? De degeneração hepática e mesmo a obstrução biliar, que vai prejudicar o funcionamento do fígado também, né? Então, é no fígado que a gente tem as reações do ciclo ureico. Prejudicou o fígado, aumenta a amonemia. É por isso que a pessoa ela tem cirrose, aí, né? O nível de amônia vai tender a aumentar e a pessoa precisa ter orientação nutricional, né? É importante aí diminuir a ingestão de proteínas nesse sentido, né? A pessoa não vai fazer também a gliconeogênese, né? O fígado tem um comprometimento, então, assim, vários aspectos aí nutricionais, uma pessoa dessa área, um hepatologista, né? Ele precisa ter esses conhecimentos aí, né? Para fazer os aconselhamentos necessários aí, né? Para o paciente aí nesse sentido, inclusive entendendo a racionalidade aí dessas questões. Além dessas causas assim mais comuns aí de hiperamonemia, tem causas mais raras, né, que são de natureza hereditária, né, como a hiperamonemia do tipo 1, por defeito no gene que leva à produção de carbamilfosfato sintetase. Hiperamonemia do tipo 2, defeito no gene da ornitina transcarbamoilase ou transcarbamilase. Citrullinemia, né? Defeito do gene que leva à produção da argininosuccinato sintase. Na realidade, a enzima ela fica com um KM alto aí, né? Ela vai estar lá presente, né? Até por isso, assim, que há uma condição menos grave aí nesse aspecto, né? Tem essa acidose argininosuccínica, né? Por defeito na argininosuccinato liase, e a hiperargininemia por defeito na arginase. Então, são causas hereditárias aí, né? Sendo que a hiperamonemia do tipo 1, do tipo 2, né? E essa acidose argininosuccinínica são bastante graves, são mais graves, né? As do tipo 1 e 2, mais graves ainda, né? Que vão levar à morte intrauterina, né? Então, isso é interessante. O Pedro Augusto está fazendo um questionamento aqui. Eu li que excesso de proteínas na alimentação está relacionado com a gota. Contudo, o ácido úrico não está presente no ciclo ureico. Nesse sentido, como esse composto é sintetizado no organismo humano? É uma questão interessante aí, viu? Né? Eu até imagino, viu, Pedro Augusto, que vocês vão estar tendo aí um problema aí com esse ácido úrico aí, né? Ou seja, melhora, uma situação, problema, né? Vocês vão ter que investigar essa história aí, né? Mas vamos ver aí de onde que vem esse ácido úrico, né? Esse ácido úrico até representa uma outra forma de excreção de grupamento amino de aminoácido, né? Mas esse grupamento amino de aminoácido, né, também pode ser excretado aí sob a forma de ácido úrico. O ácido úrico é um produto de degradação das bases nitrogenadas purínicas, viu? Né? Aí esse produto de degradação aí das bases nitrogenadas purínicas, né? Ele é bastante relevante aí, né? Num conjunto aí de outros processos patológicos aí, né? Das hiperuricemias, das quais a gente vai estar falando aí também, né? Causas nutricionais, dietéticas aí de hiperuricemia, viu? Né? Assim, não saquei muito aí o que o Lucas Oliveira quis dizer aí, viu? Né? Mas, assim, temos essas hiperamonemias hereditárias aí, né? E entre essas hiperamonemias hereditárias, as duas primeiras mais graves. Mas interessante é que, embora a última delas, por defeito da arginina, seja a menos tóxica e a menos forte, a mais facilmente tratável com a dieta hipoproteica, né? As outras também, até essas que significam morte intrauterina, que inclusive é importante, olha só, né? Se a gestação continuar, e se não tiver uma intervenção de natureza nutricional,
a própria gestante pode ter a sua vida colocada em risco, ela pode ser levada ao óbito aí também, viu? Né? Então, assim, existem abordagens aí para tratamento que podem permitir que, em se sabendo que há uma gestação aí, em que o feto ele tem essa condição, né, de permitir que a gestação possa ser levada a termo e que depois a criança possa ser tratada, viu? Né? Sim, viu, Lucas? Né? Assim, na verdade, não devia estar falando isso aí, né? Assim, o professor acaba ficando muito linguarudo aí, né? E falo que não devia, né? Então, tem que deixar as coisas irem rolando aí espontaneamente. Mas, assim, eu vou falar de todas essas coisas, né? O Pedro Augusto fez uma pergunta interessante, assim, né? Tem uma certa relação aí com esse contexto aí que a gente está dizendo, né? Mas tem uma relação com a coisa que está para estourar por aí, né? E eu preciso me conter, então, sobre esse aspecto, aí, até no entusiasmo, assim, né, de querer falar para vocês aí também sobre esse outro tipo de situação patológica. Mas aqui dentro desse contexto, assim, de hiperamonemia hereditária, né, então, o uso de dieta hipoproteica associado, assim, com o tratamento da gestante, né, com alfa-cetoácidos, né, mostrou ter sido eficaz para permitir que a gestação pudesse ser levada a termo. E depois, né, do nascimento, aí, né, o tratamento aí da criança também, a utilização da mesma abordagem de tratamento. Então, é uma coisa interessante, né? O estudioso aí de bioquímica e de metabolismo, né, conhecendo aí esses defeitos e as vias metabólicas, né, ele pode imaginar aí, formas viáveis de intervenção terapêutica que acabam tendo importância, né, podendo ser utilizadas aí no contexto aí de permitir a vida, né? A preocupação nossa aí também, né, está ligada aí à preocupação das ciências da saúde, aí, né, e de promoção da vida, de promoção da saúde, de preservação da saúde, aí, né, de tal forma que as intervenções aí, que possam levar à determinação de toxicidade ou à morte, aí, né, a gente jamais vai ser a favor delas, aí, né, inclusive aquelas adotadas num contexto populacional, aí, né, assim, talvez vocês entendam o que eu estou querendo dizer aí, né, mas não posso também falar muito mais a respeito aí. Mas temos, então, várias situações de hiperamonias, né, e elas são altamente relevantes, né. Então, além aí desse ciclo da ureia, nós temos, né, o metabolismo também da cadeia hidrocarbonada do aminoácido, né, que é uma coisa mais complicada, esse metabolismo da cadeia hidrocarbonada dos aminoácidos, né, porque, assim, são 20 aminoácidos padrões, né, e em sendo 20 aminoácidos padrões, eu tenho 20 rotas, né, de degradação desses aminoácidos, né, de tal forma que a gente faz algumas simplificações aí nesse contexto, né, e a primeira delas é classificando os aminoácidos em relação aos pontos de entrada no ciclo do ácido cítrico, né? Então, os aminoácidos podem ser classificados em glicogênicos e cetogênicos, né? Em cetogênicos, né? E eu tenho, né, essa situação aqui, olha só, né, de a maior parte dos aminoácidos recai aqui na categoria dos glicogênicos, que são aminoácidos cuja degradação forma piruvato e ou intermediário do ciclo do ácido cítrico, né? Então, formou piruvato ou intermediário do ciclo do ácido cítrico, é precursor para a gliconeogênese e para a glicogênese, né? Se o aminoácido no seu catabolismo só formar cetoacetil-CoA e ou acetil-CoA, ele não é precursor para a gliconeogênese, mas ele é precursor para a cetogênese. Então, ele é chamado de cetogênese, né? Cetogênico.
inclusive no contexto em que os outros estão sendo usados na glicogênese, na gliconeogênese, em que a cetogênese vai ser favorecida, esses aqui vão estar sendo usados também na cetogênese, viu? Isso é uma coisa importante aí. Mas a gente tem aqueles aminoácidos mistos, que são tanto gliconeogênicos ou glicogênicos e cetogênicos simultaneamente, né? Então, é o caso aí da tirosina, da isoleucina, da fenilamina, do triptofano, da treonina, né? Que eu até mostro aqui em maiúsculo, porque alguns textos apresentam ela aqui, ó, né? Nessa categoria dos glicogênicos aqui. Porém, se mostrou aí, em vários trabalhos na literatura, né, que a treonina, além de poder formar aí os precursores da gliconeogênese, né, ela pode formar também acetil-CoA independentemente, diretamente. Então, ela é também de natureza cetogênica, ela é mista, né, e ela é colocada aqui, né? Antes que vocês achem aí que eu usei essa combinação de cores aqui, porque eu estou querendo fazer uma homenagem aqui ao Partido Republicano lá nos Estados Unidos, né? Assim, não tem nenhuma conotação política, né? Então, a utilização aí dessas cores foi para diferenciar que, no caso aqui do azul, né, desse fundo azul, a gente tem os aminoácidos que são considerados não essenciais da nossa alimentação. E aqui nesse fundo vermelho, os aminoácidos que são considerados essenciais na nossa alimentação. A gente precisa estar mais atentos aí, né? Mais atento, né? Com a ingestão desses aminoácidos, né? De tal forma que isso é bastante importante. Então, os nossos aminoácidos, olha só, né? Eles têm uma relação, a cadeia hidrocarbonada, né? Com o ciclo do ácido cítrico, ou com a geração de combustíveis, né? Ou com a geração de intermediários do ciclo do ácido cítrico, né? Então, se o aminoácido ele gerar exclusivamente acetoacetil e acetil, que é o caso da leucina e da lisina, que a gente vê só aqui nesses grupos, olha só, ela não aparece em nenhum dos outros grupos, né? Então, isso significa que a leucina e a lisina são exclusivamente cetogênicas, né? De tal forma que outros aminoácidos, né, que formam acetoacetil e acetil, né, e que formam também intermediários do ciclo do ácido cítrico ou piruvato, eles vão ser de natureza mista, né? E o restante dos aminoácidos vão ser exclusivamente aí de natureza gliconeogênica, né? Em vez de falar aí, né, de todos esses aminoácidos, de cada uma dessas sortes, embora elas não sejam complicadas, não, viu? Né? Eu escolhi falar da rota completa de um desses aminoácidos. Cada um desses aminoácidos tem a sua história aí, completa, complexa, relevante aí, no contexto aí do nosso metabolismo e da nossa saúde, né? E eu escolhi falar aqui da fenilalanina, né? De tal forma que eu vou estar falando para vocês, eu vou deixar isso aí para a nossa próxima aula, né? Hoje, acho que vocês não teriam outra atividade depois, mas parece que um grupo aí vai ter um tutorial aí, né? De tal forma que chegamos praticamente aí ao final da aula, né? E eu vou ficando, então, por aqui, né? São 58 presentes aí, né? Vou salvar o nome aí dos participantes, né? Que constitui, então, a nossa lista aí de frequência aí da aula, né? E salvar também aí esse chat público, esse bate-papo, né? Eu fico por aqui. Na segunda-feira, a gente volta aí, viu? Né? Falando um pouco mais aí sobre esse assunto bastante interessante aí, que vocês devem estar vendo aí, tá? Então, bom fim de semana aí para todos vocês, né? Muito juízo aí nessa pandemia aí, viu? Não vão aglomerar, não, né? A coisa está ficando mais complicada aí, né? Então, a gente precisa ter muita cautela e com toda certeza, né? Então, bom fim de semana, tudo de bom para vocês, viu? Tchau, tchau para todos.